Qual que era a sua relação com o Luiz Gama antes desse filme e depois, Essa cara? é boa. Nossa. O que mudou? Eu caí de paraquedas, né? E aí, como você falou, o Brasil, ele Esconde seus heróis. teve É um isso. apagamento histórico da história desse cara, certo? De todos. De todos, né? De todos. Todos. O cara poderia ser... Teve apagamento. E aí, quando... Falei, cara, Luiz Gama... E aí, eu lembro que eu tava num trabalho... Eu fiquei 2 dias acordado depois que eu soube que eu ia fazer o Luiz Gama. Você é louco. Eu não conseguia dormir, mano. Imagina. 2 dias, assim, virado. 48 horas, assim, ligado. Cara, Luiz Gama mesmo, que isso. Não imagina a sensação, cara. Você, E porra, aí, vai fazer o Luiz pesquisando Gama, lá mano. em casa, comecei... Não sabia quem era esse cara, não sabia. Fui pesquisando e aí tem um fato curioso. Eu morava na Penha, né? Meu primo, o Robson, que é advogado, 40 anos. Aí, depois eu cheguei assim, Falou Robson... 40 anos como se fosse um cara velho. Não, Caramba, sabe eu por tô quê? me sentindo um Não, podrão. não. Idade são apenas números. Mas eu falei assim, Robson, você sabe quem foi o Luiz Gama? Ele... Também não. Um advogado, negro. Ele... Já ouvi falar, mas... O maior advogado da história Meu, do Brasil, sim, cara. pelo amor de Aí eu Deus, falei velho. assim, Foda. você sabe quem foi o Luiz Gama? Ele... Não, já ouvi, mas não sei. Aí ele falou, cara, eu falei, cara, meu primo advogado não sabe quem é o Luiz Gama. Cara negro, bem mais velho do que eu e não sabe quem foi o Luiz Gama. Isso só comprova que a história desse cara foi apagada. E aí, quando eu comecei a pesquisar, e muitos filmes americanos eu assisti como referência, busquei. Só que aí, um fato curioso, assim, não tem um filme brasileiro que conta a história de um negro como herói, ou Não sem um tem. estereótipo, ou sem usar não a tem. violência. É o primeiro. Sabe? Você pode dizer zumbi, mas que usou da violência, sabe? Que também, Tem assim, do era uma coisa da Gandazumba e tal, época, sabe? Desde que existe escravidão, existe resistência. Desde que existe escravidão, existe luta, existe pessoas que suicidaram. Isso existe resistência, sabe? Na década de... Isso, o que acontece? Quando eu fui pesquisar, eu falei, cara... Aí eu comecei, né, no laboratório, ver... Eu falei, cara... E aí, quando eu fiz a preparação em São Paulo... Eu tenho um sotaque muito carregado de carioca. Aí eu perguntei à produção, pô, o que vocês acham? Ah, não, pô, faz uma fono. E aí comecei a trabalhar, né? E aí eu conversei muito com o César também. Que E é um ficou grande bom, ator. hein? Ficou bom? Ficou legal? bom, ficou bom. Você Aí, disfarçou ó, bem, ó, você disfarçou bem, papel, pô. posso fazer paulista agora. Ó, já Não, é. disfarçou bem, porque eu não sabia. Você chegou aqui Então, falando carioquês, eu falei, tenho ué. certeza que é esse mesmo Não, cara, tá eu ligado? é muito carregado. Eu fui fazer fonoaudiólogo naquela correria. E aí também liguei para um amigo meu que é coach, Denan Petman. Falei, Denan, cara, eu tinha feito a preparação, mas eu não tava seguro, eu tinha acabado, né? Eu falei, cara, eu quero fazer uma preparação só eu e você. E aí eu tive um ato de 18 dias até começarem as filmagens. Pô, rapidinho. Foi muito rápido. Caramba, Porque eu mano. soube que ia fazer o filme em dezembro. Dia 25 de janeiro, eu já tava viajando pra Paraty pra filmar. Que loucura. Então foi um período, assim, eu fiquei de 5 a 10 de janeiro aqui em São Paulo, voltei pro Rio e nesse ato eu tive o tempo pra me preparar. E nesse período eu só vivi esse cara. Eu fiquei Mergulhou. 18 dias, assim, excluí rede social, só ficava com WhatsApp, né, falando com a produção, mas todos os dias eu estudava esse cara. Todos os dias eu pensava como eu ia dar vida ao Luiz Gama. E a Roberta Bahia também, que é fonoaudióloga, falei, Roberta, tenho esse desafio. Não tem essa e mais grana. legal, desculpa te cortar, mas o mais interessante é que você tá fazendo no Luiz Gama que assim, ele mesmo se retrata pouquíssimo, que é essa fase jovem dele. Sim. Certo? Então você fez um Luiz Gama num tempo cronológico da vida dele que é pouquíssimo explorado. Então pra você foi um desafio ainda maior. Né? É um desafio, cara, porque o César até falou isso na entrevista, e eu faço o momento mais difícil da vida do Luiz Gama, que é o momento sim, de da virada na transição. vida dele. Sim, sim. Né? Ele para de olhar pra baixo, de falar sim, senhor, e começa a falar de igual pra igual. Aquela cena que você entra na taberna lá e tal, é legal pra caramba, cara. E aí, tanto quando ele vai pedir a liberdade dele, é um momento da vida dele que ele fala, aqui Acabou, né? acabou, É. sabe? É. Eu falo, senhor, precisamos conversar sobre as nossas leis. Ele fala, que nossas leis? As leis são nossas! É. Tipo, Sim. ele fala que as leis são das pessoas brancas. Eu quero falar sobre a minha liberdade, mas o que é liberdade? Você nem sabe o que é liberdade. Ele fala, é isso que eu quero descobrir. Então ele já tá ali, de bate pronto, ele tem argumento pra tudo. Ele fala, aqui acabou. Aqui acabou. Tá aqui a carta que comprova a minha liberdade. Ele fala, Luiz, não acabamos. Ele fala assim, sim, Acabou sim. Sim, acabamos. sim. Fui. E aí ele recebe o sapato
né? Que no século XIX você reconhecia um escravo pelos pés. Exatamente, exatamente. Então ele recebe a liberdade dele, o direito dele usar sapatos, porque ele foi vendido pelo pai aos 10 anos, né? E a história muito foda. Muito foda. Quando ele é vendido, ele é mandado pro Rio, ele anda de Santos a Campinas a pé, acorrentado, descalço, numa mata fechada, sabe? São 175 quilômetros numa criança de 10 anos. Ou seja, é o Forrest Gump de verdade, tá ligado? Cara, Pode crer. Não existe na história do direito. Não existe na história do direito alguém que tenha passado por isso. E sabe o que é Na história do direito vergonhoso mundial. pro país? É que ele só recebeu o título de advogado ano passado, né, cara? Em 2015 ele foi reconhecido pela OAB como advogado, e em 2018 ele recebeu o título póstumo de abolicionista da escravidão, tendo seu nome escrito no livro dos Heróis da Pátria. Então, tipo, só em 2015, no aniversário de 133 anos da sua morte, ele foi reconhecido como advogado. E as pessoas não sabem, o Paulo sabe mais do que eu sobre isso, que é quando ele morreu, cara, foi o enterro dele, mobilizou o país, essa parada. Ele talvez o abolicionista mais, assim, amado de todos, assim, cara, ele era foda, mano. E o que eu fico me perguntando sempre, quando alguém fala, cara, o Luiz Gama, ele influenciou Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, José Bonifácio, sabe? São caras brancos que receberam o protagonismo que o Luiz Gama não recebeu. É por aí. Não, e acho até assim que na sua época ele era um cara reconhecido, tanto é que o enterro dele foi apoteótico. Aqui em São Paulo foi um troço colossal. Se ele não tivesse morrido, São Paulo, ele teria mais relevância na República, porque quando vira a República tem um apagamento da negritude muito grande. Cara. Sim. Porque se ele não tivesse morrido, cara, ele estaria, tipo, foda, cara. Ele seria um dos maiores nomes, assim, muito, muito foda. Mais do que o Rui Barbosa, mais que todo mundo. Não, com certeza. Ele é um cara que ele é proibido de cursar direito, ganha esse título que é rábula, que você pode exercer, e na vida dele, ele usava o exemplo que ele passava na rua, ele sofria nos tribunais, sabe? Então, quando ele apanhava, ele usava. Você é caçado quando anda na rua? Ele perguntava pra um branco, não, eu sou, me batem quando eu ando na rua. E ele é o cara que usou dos exemplos da vida dele, da vivência dele, para libertar mais de 500 escravos em cativeiros. Você falou uma coisa muito foda, porque quando você olha para abolicionistas estadunidenses, como a Tubman, você vê filmes de pessoas negras que não usavam necessariamente a violência e tal. E é importante ter usado a violência, mas é também importante ter usado a estratégia, a inteligência, fora do campo de guerra. E isso reverbera dos negócios, no empreendedorismo, assim como no Brasil também. A escravidão reverbera até os dias de hoje, quando você tem um Evaldo metralhado por 80 tiros na zona norte do Rio pela farda do Exército. Quando você tem um jovem que é estrangulado dentro do supermercado, uma Ágata que é baleada dentro da Kombi indo pra sua casa, sabe? Quando você tem uma mulher negra arrastada por uma viatura da polícia por 350 metros no Rio de Janeiro, à luz do dia. Isso reverbera nos dias de hoje. E às vezes parece que os juízes estão dizendo as leis são nossas. Igual no filme, tá ligado? Porque e esse filme, não abraça ele se gente, passa mano. no século XIX, mas ele conversa com o Brasil atual.